Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, agradecer cada pessoa que está aqui visitando hoje a nossa igreja. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Agradecer também quem está aí nos acompanhando no canal do YouTube, que você possa ficar conosco. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Eu sei que muitos vieram por convites, de familiares que talvez vão se batizar hoje, mas você não veio somente por isso. Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo que Ele quer fazer e falar contigo hoje. Hoje você não está aqui por acaso, porque o Senhor te atraiu a este lugar com um propósito. Ele quer tirar todo o medo que você tem. E esse medo que talvez está te impedindo de avançar, esse medo que talvez está te impedindo de crescer, esse medo que talvez está paralisando a tua vida. Eu não sei qual é. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei o que paralisa você. Mas hoje, o Espírito Santo está aqui. Hoje vai ter no nosso meio cura, libertação, salvação. É isso que eu profetizo para este culto dessa noite. Amém? E eu vou ser sincero para vocês. Eu fico emocionado em dia de culto de batismo. Eu fico emocionado, eu fico meio emotivo. Por quê? Porque eu sei que é um dia diferente. Eu sei que é um dia onde essas pessoas que resolveram tomar essa decisão de mergulhar as águas, é uma decisão que muda a vida, é uma decisão que transforma. Talvez você pense que é um simples mergulho, mas ele tem um significado muito grande. Talvez você não tenha ainda o entendimento do batismo, mas o batismo, ele é morrer para essa vida que nós vemos, para nascer para uma nova, amém? Uma nova, onde Cristo fala para você assim: filho, a partir de hoje começa um novo tempo na tua vida, a partir de hoje começa uma nova história na tua vida, e eu louvo a Deus pela decisão que vocês tomaram. Já já, nós vamos mergulhar vocês aqui. Nós tivemos um bate-papo, e nós conversamos, e nós falamos: vocês se arrependem dos pecados? Porque é isso, é se arrepender daquilo que nós fizemos, se arrepender dos nossos erros e pecados. Vamos ser perfeitos? Não vamos ser perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos passo a passo, a cada dia, querendo ser pessoas melhores, querendo ter uma intimidade maior com o Pai, querendo ter uma intimidade maior com o nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui, amém? E nós só fazemos aqui o que a palavra do Senhor nos ensina, que nós precisamos batizar. O próprio Jesus se batizou, e nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, amém? O medo, ele tem duas lógicas: a biológica, que é um medo que nos guarda de sofrer algumas coisas, um acidente, ele nos protege. E a psicológica, que está ligado a quê? Ao nosso sentimento. Esse é o perigo, é esse que nos paralisa, é esse medo que nos faz ficar estagnados. Não posso tomar uma decisão, eu não posso errar, eu não posso falhar. Não, eu não posso. Esse medo que paralisa a nossa vida, esse medo que entra na nossa mente e nos faz ficar paralisados, e não faz muitas vezes tomar uma decisão que pode mudar o rumo da nossa vida. Porque muitas vezes esse medo te impede de tomar decisões que mudariam o seu destino. Mas sabe por que você não toma? Medo de errar, medo muitas vezes do que as pessoas vão falar ou pensar. Eu gostaria muito que você refletisse nessa palavra, porque o medo, ele não pode ser um limitador para as nossas vidas, ele só tem que ser um protetor, mas não um limitador.
o protetor para a gente não passar uma rua sem olhar. Esse é o medo que nós devemos ter, mas ele não pode nos paralisar. Não tenha medo. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e a Bíblia, ela fala 365 vezes aproximadamente: não temas, não tenha medo. É uma vez a cada dia do ano. E se o próprio Deus fala para nós, não tenha medo, por que nós paralisamos por causa do medo? Por que nós deixamos de tomar decisões na nossa vida por causa do medo? Porque o medo, ele está paralisando pessoas, e eu conheço muitas pessoas que estão paralisadas e estagnadas por causa do medo. Mas que hoje a gente saia daqui entendendo que o medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos parar, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui para falar para mim e para você e para cada um que aqui está: não tenha medo, porque eu sou contigo, eu estou com você, eu cuido de você, cada detalhe da tua vida, eu estou cuidando. Então não temas, não tenha medo, pode ir, porque eu vou contigo. Essa é a palavra que eu estou com você hoje. Eu estou com você. Deus manda dizer para você. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei qual a resposta que você precisa, mas o Senhor está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Quantas vezes o medo paralisa? Sabe que eu fico refletindo muito? Uma criança. Nós estamos no mês das crianças, amém? As crianças estão servindo lá, estão servindo aqui, e o mês todo eles vão servir. Glória a Deus. Sabe que eu olho para as crianças, eu vejo uma confiança tão grande no pai. Às vezes eu chamo o Antônio está em cima de algo alto, e eu falo: vem filho, pula. E ele pula. Sabe o que é isso? Confiança. Isso é confiança. Por quê? Porque ele conhece o pai que tem. Ele sabe que eu não vou deixar ele cair. Ele sabe que eu não vou derrubá-lo. Essa é a confiança que nós temos que ter no nosso Deus. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. É a mesma coisa quando o Antônio vai pular e eu vou pegar ele com força para não deixar ele cair. O nosso pai é assim. Ele está ali preparado para te pegar no colo e falar: vem filho, eu estou com você. Mas o problema, falta essa confiança de falar: será que o pai vai me pegar? Será que o pai vai me segurar? Mas é essa confiança que nós temos que ter, igual de uma criança, e falar: eu vou pular porque eu confio no meu pai, eu sei que o meu pai não vai me deixar cair. É essa confiança que nós temos que ter no nosso Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: é esta a confiança que você tem? Obrigado, Deus abençoe. Depois eu vou ouvir, tá bom? É essa confiança que nós temos que ter. Eu quero ler uma passagem que muitos conhecem, mas nós vamos ler e falar sobre isso com vocês, que está em Mateus capítulo 14, versículo 22, se você quiser abrir a tua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui conosco, amém? Mateus capítulo 14, versículo 22, está falando da história de Pedro, quando ele andou sobre as águas. Essa história, ela tem uma reflexão muito bacana de fé, e é essa história que nós vamos falar. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco. O que Jesus fez? Insistiu. Então já vamos começar a ter uma revelação aqui. Para que Jesus insistiu? Para que eles entrassem no barco. Vai meditando nisso. E se fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra. Fustigado pelas ondas,
pelo vento que soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o ouviram, andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Vem, ele respondeu. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Eu creio que muitos conhecem essa passagem. Por que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco? Sabendo que teria onda, teria ventos fortes, por que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco? Alguém sabe me responder? A Bíblia não fala e não relata o porquê, mas, conjecturando, nós podemos entender que provavelmente era para testar a fé deles, para saber como estava a fé. Porque se você ler um pouquinho atrás essa passagem, eles tinham acabado de viver um milagre, aonde tinha tido um milagre de multiplicação de pães e peixes, aonde mais ou menos 15.000 pessoas tinham sido alimentadas com esse pouco peixe e com esses pães. Mas aí Jesus queria testá-los de novo. E aí, será que a fé deles ainda está grande? Porque eles acabaram de ver milagre. Será que a fé deles está boa? Será que a fé de vocês estão boas? Será que você vive uma vida de fé, entendendo o que Jesus já fez na sua vida? Porque eu creio que você já viveu milagres. Eu creio que você já viveu muitas coisas sobrenaturais que o Senhor, mas talvez você se esqueceu de tudo aquilo que Jesus já fez. Talvez você se esqueceu de tantos milagres e bênçãos que Ele já derramou na tua vida, e hoje você não consegue enxergar o milagre que Deus está fazendo. Hoje você não consegue enxergar mais. Hoje você tem medo. Mas é para isso que Jesus te atraiu a este lugar hoje, para que todo o medo vá embora, para que você tenha ousadia, intrepidez para tomar decisões que vai mudar o rumo da tua casa. Jesus insistiu com eles: atravesse. E sabe o mais interessante? Jesus sabia que tinha vento, onda. Talvez situações que você viva hoje, dificuldades, problemas, tempestades, talvez não foi o inimigo que colocou na tua vida. Talvez foi o próprio Jesus que permitiu que isso acontecesse, para que você se fortalecesse, para que a tua fé aumente, para que você busque mais, para que você se fortaleça na presença do Senhor. Eu não sei o porquê você talvez esteja vivendo situações difíceis, talvez dentro de casa, no seu trabalho, eu não sei, mas Deus sabe, e Ele quer aumentar a tua fé hoje. Então por isso, não tenha medo, avance, prossiga, não desista no meio do caminho, não pare. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é: não duvide. Que aqui diz em Mateus 14:30, mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse ao homem de pequena fé: por que duvidou?
E Jesus pergunta para você hoje: por que duvida? Por que duvida que eu vou fazer na sua vida? Por que duvida que eu vou mudar a tua história? Por que duvida que eu vou resolver o teu problema? Por que duvida? Ele manda dizer hoje para você: por que duvida? Para de duvidar. Você tem um Deus grande, maravilhoso, poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Então nós temos que ter essa fé, essa convicção que Deus está no controle da nossa vida. Ele está cuidando de cada detalhe. Não é tudo que é culpa do inimigo, não. Deus permite coisas acontecerem para que a nossa fé aumente, para que a gente possa entender que Ele está no controle, para que a gente possa entender que Ele cuida de nós em cada detalhe. Sabe? Não duvide. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de renovo. Deus é um Deus de libertação. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu coloquei nas mãos do Senhor, e eu creio que Ele vai fazer. Você crê? Você crê que Deus vai fazer? Mas com essa fé você não vai viver, gente. Você crê que Deus vai fazer? Você crê que Deus vai mudar a tua história? Você crê que Deus vai mudar a tua vida? Você crê que Deus vai mudar a tua situação financeira? Se você crê, as coisas vão acontecer, porque é a nossa fé que faz as coisas acontecerem. É a nossa fé que muda a história. Porque nós tínhamos aqui, preste atenção comigo nessa história, 12 homens, 12, dentro desse barco. Quanto tinha? 12. Quantos andou sobre as águas? Por quê? Porque foi o único que teve fé. E hoje eu não queria que uma pessoa saísse daqui com fé, não. Eu queria que todo mundo que estão aqui saísse daqui com fé, crendo que vai receber o seu milagre, crendo que a situação difícil já passou, crendo que o seu milagre já chegou. É essa fé que nós temos que sair daqui. Porque se nós ficarmos com a mesma fé daqueles 11 que não saiu do barco, nós não vamos viver nada. Nós não vamos viver os milagres e as promessas e os propósitos que Deus tem para nós. Não vamos, infelizmente. Nós não estamos contando aqui da história de outros discípulos, não, nós estamos falando só de Pedro. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo, pastor. Não sei, eu não preciso saber. Eu só preciso saber quem é o nosso Deus, que é aquele que acalma a tempestade que você está passando, é aquele que estende as mãos quando você está afundando, é aquele que está contigo em todos os momentos da sua vida, nos mais difíceis, nos mais complicados. É esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que está aqui para fazer milagres acontecer. É esse Deus. Mas para isso você precisa ter fé, você precisa crer. Deus está contigo. Tem pessoas aqui que chegou desanimado hoje, mas Deus quer restaurar a tua alegria hoje. Amém. Deus fala para você que está no controle da tua vida. Deus fala para você que está no controle da situação que você está vivendo. E eu estou cuidando de cada detalhe. Ele manda dizer a você: acalma o coração. Não duvide, porque Deus está cuidando. Porque se há uma dúvida, não tem fé. Ou nós temos fé, ou nós duvidamos. Você prefere ficar com o quê? É uma escolha. Todas as decisões que nós tomamos, é uma escolha que nós decidimos fazer. Amém? E a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês é: não perca a fé. Nós vemos aqui um Pedro andando sobre as águas. Eu não vou ler, porque nós já lemos. Ele andando sobre as águas, andando, está andando bem ali. De repente, ele ouve o barulho do vento, aquele vento forte. E aí as ondas, aquela onda forte batendo. Aí ele, parece
parece que eu estou afundando. Ele não estava afundando, mas a mente já começou a dominar. O medo já começou a dominar a mente dele. E aí ele começou realmente a o quê? A afundar. Por quê? Porque ele perdeu a fé no meio do caminho. Quantas pessoas perdendo a fé no meio do caminho, quantas pessoas desistindo no meio do caminho, quantas pessoas desanimando no meio do caminho. Porque por algum motivo no meio do caminho você se deparou com um obstáculo. No meio do caminho talvez você se deparou com um vento contrário. Porque nem tudo vai ser mar de rosas, nem tudo vai ser plenitude. Vai ter dias difíceis, mas é nesses dias difíceis que nós temos que cada dia mais colocar a nossa fé e a nossa esperança no nosso Deus, no nosso Pai. É aquele que cuida de nós, é aquele que está no controle da nossa vida, é aquele que estava lá quando Pedro começou a andar sobre as águas, e Pedro só afundou porque ele duvidou, porque ele perdeu a fé no meio do caminho. Mas que essa pessoa não seja eu e não seja você, porque vai ter dias difíceis, vai ter dias onde o vento vai estar soprando, vai ter dias onde as ondas vão estar batendo, vai ter dias que você vai receber notícias difíceis e diagnósticos que você não gostaria. Mas e aí? Eu desisto no meio do caminho? Eu paro? Eu afundo? Não. É nesses dias difíceis que a nossa busca precisa aumentar. É nesses dias difíceis, onde as ondas estão fortes, onde a tempestade está forte, é nesses dias difíceis que nós temos que falar: Senhor, me ajuda. Senhor, pega na minha mão. Senhor, me tira daqui. É nesses dias, porque quando está tudo bem, está tudo bem. Quando está tudo bem, você não vai nem lembrar muitas vezes de orar. E esse é o erro. Sabe, nós vamos viver milagres se nós não perder a fé no meio do caminho. Você não pode perder a fé. Não perca. A nossa fé e a nossa esperança, ela precisa estar no nosso Pai. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas estão buscando tantas coisas, mas deixando de buscar a Deus constantemente. É por isso que perde a fé, porque não busca, é porque não quer estar na presença do Senhor constantemente, é porque não tem uma vida com Deus. E hoje eu queria muito incentivar vocês a ter vida com o Pai, ter intimidade com o Pai. Isso que aumenta a nossa fé, é isso que aumenta a nossa esperança, é isso que nos faz viver os milagres do Senhor. Não pare no meio do caminho, não, porque senão você afunda. Como Pedro, ele parou no meio do caminho com medo. No meio do caminho ele começou a desanimar, ele começou a se afastar do Pai. Nós temos um detalhe nessa história. Quem chamou ele? Ele falou assim: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. E ele falou: venha. A chave está aí. A chave, ela está aqui nessa palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tomando decisões baseado naquilo que nós queremos, mas não na palavra do Senhor. Pedro só caminhou e andou sobre as águas porque ele tinha uma palavra: venha. E quando nós temos uma palavra, ele sustenta. Quando ele nos dá uma palavra, nós podemos ir. Por quê? Porque ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele tinha uma palavra. Jesus falou para ele: venha. E quando nós temos uma palavra, nós não podemos duvidar, nós não podemos perder a fé, porque se o Senhor mandou ir, nós podemos ir. Nós temos que ir, nós temos que avançar, nós não podemos regredir, nós não podemos desanimar no meio do caminho.
E é lindo de ver isso, por quê? Porque ele tinha uma palavra, e é essa palavra que sustentou ele. Ele só afundou quando essa palavra saiu do coração dele. Você tem uma palavra? Jesus falou algo com você? Jesus já falou para você que você tem uma promessa? Talvez você se esqueceu. Talvez você perdeu a fé, porque talvez a situação e as circunstâncias que você está vivendo não condiz com a promessa que você recebeu. Mas não é sobre as circunstâncias de agora, não é sobre o que você está vivendo hoje, mas é sobre a promessa que Ele deu, que vai acontecer. Então você precisa crer na promessa, você precisa crer, não baseado nas circunstâncias de hoje, porque talvez as circunstâncias de hoje não façam sentido para tudo aquilo que nós iremos viver, amém? Nós recebemos palavras na nossa vida, minha e da Camila, que para a época não fazia nenhum sentido, nenhum. Só que, eu sempre falo, quando nós recebemos uma palavra, uma promessa, uma profecia, guarda ela, porque talvez não é o tempo, e quando chegar o tempo, ela vai se cumprir. Mas nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos permitir que a dúvida entre na nossa mente e a gente desista no meio do caminho. Eu vejo pessoas começando muito bem, mas no meio do caminho desiste. No meio do caminho desanima. No meio do caminho, as ondas e os ventos faz perder a fé. Eu não sei se tem alguém aqui assim, que talvez tenha promessa, sabe o que carrega, mas se paralisou por medo. E o terceiro e última lição é: Jesus está sempre ao seu lado para estender a mão. Vamos dar uma glória a Deus por isso? Jesus está sempre do nosso lado para estender a mão. Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Jesus está conosco, é no barco, é nas ondas, é na dificuldade, é na tempestade. Jesus está conosco. E a parte mais incrível desse texto é: imediatamente. Essa palavra mexeu muito comigo. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente. Sabe? Ele não ficou perguntando: Pedro, por que você duvidou? Pedro, o que aconteceu? Pedro, nada. Jesus somente estendeu a mão imediatamente. Depois sim, ele perguntou: Pedro, por que duvidou? Pedro, que pouca fé. Mas primeiro ele salvou. E Jesus é assim na nossa vida, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Jesus primeiro nos pega na mão assim e fala: filho, você está guardado por mim, eu estou cuidando de você, eu estou contigo em todos os momentos da sua vida. E imediatamente Jesus sempre está pronto para estender as mãos para nós, sempre. Agora, teve um detalhe aqui, ele clamou, ele pediu, ele chamou Jesus: salva-me. Sabe o problema? Muitas vezes no meio da luta, da tempestade, das dificuldades, em vez da gente clamar por Jesus, a gente tenta resolver com a nossa força, do nosso jeito. Muitas vezes quando nós estamos no meio da dificuldade, a pressão acontecendo na nossa vida, a gente tenta resolver do nosso formato, enquanto era só falar: Jesus, salva-me, Jesus, me ajuda, Jesus, me cura, Jesus, me liberta, Jesus, me transforma. Era só a gente falar assim. E aí, o que ia acontecer? Imediatamente Ele ia estender as mãos para você. Mas isso precisa ser com fé. Essa fé que nós precisamos carregar, é essa fé. Nós temos uma passagem que fala que
Moisés enviou 12 espias para a terra prometida, mas somente 2 vieram com uma atitude de fé. Os outros 10 tiveram uma atitude de medo. Não, nós não podemos. Nós não conseguimos, eles são gigantes demais, eles são fortes demais, eles são guerreiros demais. Mas tinha 2 com fé, cheio de esperança, cheio de convicção, de falar: não, o Senhor nos deu aquela terra, ela é promessa para a minha vida. Então se o Senhor deu aquela terra para mim, nós vamos conseguir, nós vamos avançar, nós vamos tomar aquela terra por herança. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. E eu quero saber se você está no meio de quem? Daqueles 2 que tinha fé, ou naquele meio 10 que não tinha? Você está igual Pedro que andou sobre as águas, ou você está como os 11? Hoje é dia de você decidir que lugar você quer estar. Hoje é dia de você decidir se você vai ter fé, ou se você vai duvidar. Se você vai ter fé, ou se você vai perder sua fé. Se você vai viver milagres, ou se você vai continuar estagnado. Se você vai avançar, ou se você vai desanimar no meio do caminho. É uma decisão. E todas as decisões que nós tomamos, todas, preste atenção no que eu vou falar. Todas as decisões que nós tomamos, ela gera na nossa vida consequências. Seja ela boa ou seja ela ruim, todas as decisões, elas vão gerar na nossa vida consequências que vão determinar o nosso futuro. Decisões que nós tomamos hoje pode determinar o futuro da nossa família, dos nossos filhos, o futuro da nossa casa, o futuro dos nossos netos. Todas as decisões que nós tomamos, ela influencia diretamente lá na frente. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Ter fé, avançar, crescer? Ou você vai continuar aí no barco, paralisado, com medo? Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria, nesse momento, o louvor tocasse. E antes da gente começar aqui o nosso batismo, eu queria que você, no seu lugar, começasse a clamar ao Senhor nessa noite e falar: Senhor, eu não quero viver com esse medo, eu não quero mais ficar estagnado, eu não quero mais ficar assim, preso. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero ter fé para poder romper